Eu tenho um texto que eu gostaria de ler, que é um texto que está em 2 Coríntios 4,16. Diz que por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Diante desse quadro que está aí ao nosso redor, às vezes nós pensamos, como é que isso vai acabar? Ou será que nós vamos sobreviver a essa turbulência que está? Eu estava pensando em outros momentos pelos quais o homem passou, e que para aqueles que estavam nesses momentos, era como se não houvesse esperança. Eles iam perecer e todos iam perecer. Há momentos na história que são muito fortes, e eu queria fazer uma lista deles aqui. Eu chamo esses momentos aqui de pestes na história. Primeiro, tem a chamada peste negra ou a peste bubônica, que matou 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia em 18 anos, de 1333 a 1351. Houve a cólera, com centenas de milhares de mortos em 7 anos, de 1817 a 1824. Veio depois a tuberculose, e pasmem, ela matou 1 bilhão de pessoas em 100 anos, 1850 a 1950. Depois teve a varíola, que matou 300 milhões de pessoas em 80 anos, de 1896 a 1980. A gripe espanhola matou 20 milhões em um ano, de 1918 a 1919. No Brasil, inclusive, ela matou um presidente nosso, Rodrigues Alves. Depois teve o tifo, 3 milhões de mortos na Europa Oriental e na Rússia em 4 anos, de 1918 a 1922. A febre amarela produziu 30 mil mortes somente na Etiópia em 2 anos, de 60 a 62. O sarampo matou 6 milhões de pessoas por ano, 6 milhões, até 1963, quando surgiu a vacina. Há notícias do sarampo desde o Império Romano. Depois há relatos na Europa, antes das grandes navegações, ou seja, 1400 até 1500. E houve uma incidência dos nativos das Américas, quando os colonizadores vieram aqui. Muitos índios morreram de sarampo. Após isso, houve a malária. 3 milhões de mortos por ano, desde 1980 que ocorreu isso. A OMS considera, nesse tempo, que a malária é considerada a pior doença tropical e parasitária, só matando menos que a AIDS. Deixa eu ler um texto com vocês. Há indícios da descrição da malária desde a antiguidade, em textos religiosos e médicos, que relacionavam as febres sazonais e diziam que era como uma punição divina. Como alguns hoje veem o coronavírus como Deus
punindo as pessoas. Agora, Hipócrates, na Grécia do século V, foi o primeiro a descartar essas superstições, relacionando as doenças febris com a sazonalidade, ou seja, estação, com os locais frequentados pelos doentes, e ele foi o primeiro a descrever os quadros clínicos e as complicações da malária. No século II, houve diversas vezes epidemias cíclicas na Grécia, na Itália e em outras áreas da Europa, relatadas por médicos gregos e romanos. Inclusive, ela foi chamada de febre romana, porque era espalhada pelos soldados romanos quando das conquistas. Depois disso veio a AIDS, que matou 22 milhões de pessoas até agora, desde 1981, quando surgiu, se entendeu que aquilo era AIDS. Não existe cura. Os soropositivos são tratados com coquetéis de droga que inibem a multiplicação dos vírus, mas não eliminam do organismo. Você pode encontrar isso no site da Organização Mundial da Saúde e na Fundação Oswaldo Cruz. Como a gente pode ver, o Covid-19 não pode ser considerado o primeiro e o maior mal que afetou a humanidade. Não podemos dizer ainda quantas pessoas vão morrer chegando ao óbito. Nós não temos condição de falar. Mas a pergunta é como nós, os cristãos, devemos nos comportar diante de um quadro tão surpreendente, para dizer o mínimo. Alguns de nós têm uma posição muito forte de proclamar uma fé no Senhor de tal maneira que a peste não chegaria às nossas casas. Outros entendem que tem que obedecer a todas as recomendações médicas, a tudo que os médicos falarem, e assim o Senhor vai nos abençoar embaixo dessa obediência aos médicos. Ou seja, uma posição ali e outra bem oposta. Eu creio que nós devemos pensar no fato que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Isso significa que o mundo, seu sistema, sua mentalidade, ou seja, seu estilo de vida, suas motivações estão vinculadas à queda do homem, que produziu o pior e mais devastador desastre que aconteceu na história da humanidade, que foi a separação do homem da fonte da vida, de Deus, do Criador eterno. E quando se afasta daquele que dá vida, o que se tem é a manifestação da morte em todas as formas. Desde aquilo que se chama morte natural, morte por idade, até uma provocada por uma doença, por um desastre, por um vírus, como o que nos ataca hoje. Batemos o carro, sofremos assaltos e roubos, contraímos enfermidades, somos defraudados por pessoas perversas. Tudo isso é consequência da gente ter se afastado do paraíso. Isso tudo não é consequência do fato da gente se afastar daquele lugar que era a presença de Deus. Então, amados, enquanto estivermos nesse estado, essas coisas vão nos suceder. Há um fato que me veio à mente e que ocorreu em Guarujá no dia 3 de março passado, quando 2 bombeiros que procuravam soterrados, eles foram soterrados. De alguma forma isso ilustra o nosso papel neste mundo e os riscos que corremos vivendo nele. Os bombeiros, na sua tarefa, no seu serviço, eles seguem protocolos de segurança muito rígidos. Eles não enfrentam uma situação dessa sem os equipamentos de proteção individual, os chamados EPI, ou EPIs,
Eles não vão como se eles fossem super-homens, dispensando os EPIs e enfrentam essas situações. Eles têm esse equipamento. Agora, com equipamento, eles não se preocupam com o risco. Eles enfrentam o risco, porque eles entendem que eles existem como bombeiros para salvar. Eles vivem para isso, ou morrem por isso. Pergunto, a igreja tem um papel diferente do que um bombeiro tem? Fazendo uma comparação, ela também precisa de EPIs, de equipamentos de proteção individual. Paulo fala isso em Efésios capítulo 6, do 10 ao 20, quando ele fala da armadura de Deus, que são os nossos equipamentos de proteção individual para viver nesse mundo dominado pelo maligno. Os cataclismas, as epidemias, as batidas de carro, os apertos financeiros revelam o que temos plantado dentro de nós. Nesse momento, o que foi plantado dentro de nós é revelado. Se foi plantado ou se não foi plantado, como Haroldo falou, a nossa fé é provada nesse tempo. O fato é que nós não podemos fugir da nossa responsabilidade de caminhar com prudência e com fé, com ousadia e com temor, com sabedoria e com intrepidez. Não podemos nos esquecer que o Senhor nos dá instruções para momentos difíceis. Em um momento, Timóteo é instruído a fugir das paixões da juventude. Será que Paulo não deveria ensinar Timóteo a enfrentar as paixões e dominá-las? José é instruído a fugir para o Egito, diante da tentativa de Herodes de assassinar a Jesus. Será que o Pai de Jesus, o eterno Deus, o Todo-Poderoso, não poderia simplesmente matar a Herodes? Não seria mais simples do que enviar uma jovem mãe com seu bebezinho a enfrentar um deserto? Meus queridos, fugir, se esconder, ter uma posição de recato, ir para casa como nós estamos fazendo, não é pecado. É também direção de Deus. Agora, em outros momentos, Deus nos leva para o deserto abrasador, para a cova dos leões, para os açoites e até para a morte. Assim é a vida do discípulo, assim é o nosso Deus. Por isso que ele diz que nós seríamos aqui seus mártires, o que foi colocado na nossa Bíblia, no livro de Atos, que seriam suas testemunhas. Agora a pergunta é: qual o proveito que podemos tirar nesse momento ou desse momento? Queridos, numa hora de pânico, como a que nós estamos vivendo, nós temos uma palavra de esperança. A palavra diz, amados, que a esperança é a âncora da nossa alma, colocada no Santo dos Santos. É ali que nós somos ancorados. É ali que nós vivemos, é ali que nós nos protegemos. E as pessoas que vivem conosco nessa terra, no mesmo momento que nós vivemos, precisam continuar a ouvir essa palavra de vida. De alguma forma, muitos de nós vamos deixar de depender de pessoas que consideramos preparados para pregar o Evangelho e nós mesmos vamos pregar. Nós vamos ter a certeza de que temos uma palavra de esperança para pessoas que estão ao nosso lado. De muitas formas, o Senhor tem nos falado sobre uma vida cristã vivida a partir das casas. E esse é o momento que Deus nos tem dado para nos desapegarmos dos salões de reuniões, para viver uma vida simples, cheia de Deus, no seio das famílias, onde o Senhor vai se manifestar
num ambiente íntimo de pais e filhos, de irmãos, de irmãs. Isso vai trazer uma transformação tão grande que nossas famílias vão dizer aos seus vizinhos: alegrai-vos conosco, porque achamos aquilo que se havia perdido. Os presbíteros e diáconos devem se dispor a cobrir os pastores das casas, de forma pessoal, por telefone, por WhatsApp, discipulando-os para que cuidem dos pequenos rebanhos. A ideia aqui é que nós temos duas direções nas quais nós precisamos trabalhar. Uma direção é fortalecer as nossas casas, trazer a presença de Deus ali. E outra direção é uma casa fortalecida para ser uma voz de esperança para esse mundo, para as pessoas que estão nesse mundo tenebroso. Queridos, o sacerdotalismo, que diz respeito a uma classe somente que prega, a uma classe somente que batiza, ou o clericalismo, que é outro nome para isso, que é um grupo especial, que tem uma incumbência de fazer aquilo que deve ser tarefa de todo o povo de Deus. Essas coisas têm a chance de morrer agora, nesse período que nós estamos vivendo. Eu rogo a Deus que seja a nossa grande chance de ver uma igreja se levantando como reis e sacerdotes, proclamando o nome do Senhor, curando pessoas, uma igreja assumindo o seu papel. Sabe, amados, aquelas liturgias rebuscadas que existem nas religiões, essas coisas que foram copiadas do mundo, vão dar lugar a uma espiritualidade sadia. As cerimônias herdadas de religiões fracassadas vão dar espaço ao falar de Deus, a direção do Espírito, a busca do que é verdadeiro e que pode transformar as nossas vidas e as vidas de nossos amigos e nossos vizinhos. Amados, eu tenho absoluta certeza de que a igreja voltará à simplicidade do Evangelho, onde as grandes reuniões acontecerão, sim. Nós vamos voltar a ter grandes reuniões, e já sucedeu em outros momentos da história. Mas essas reuniões vão ser um reflexo da manifestação de Deus no seio das famílias que viverão no poder do Espírito Santo, como a família de Jesus, como a família de Josué. O cerimonialismo cederá espaço para a comunhão e o serviço de todos os santos e de cada santo. Não haverá necessidade de ensinamento, pois o Espírito Santo ensinará cada discípulo de Cristo, como está escrito em 1 João 2,27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como sua unção é poderosa, ela nos ensina a respeito de todas as coisas, e ela é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela, a unção, vos ensinou. Os nossos mestres, os nossos pastores, os nossos apóstolos, eles estarão por trás de nós. Como diz em Isaías 30:20, embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres. Os teus olhos verão os teus mestres, quando te desviares para a esquerda, quando te desviares para a direita. Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra: este é o caminho, andai por ele. As reuniões da igreja serão mais congregacionais, mais proféticas, mais celebrativas. E nós, o povo de Deus, precisaremos de fibra e garra para sermos sal e luz na terra, mesmo vivendo em covas, mesmo vivendo na clandestinidade, sem o apoio oficial dos governantes, dos povos deste mundo. Assim viveu o povo de Deus nos primeiros séculos. Assim vive o povo de Deus em diversos lugares, em diversos países.
e assim viveremos, todos os que sobrevivemos vitoriosos a esse tempo. A igreja e cada um de nós sairemos mais fortalecidos desse momento triste e difícil. Conheceremos mais ao Senhor. Aprenderemos a ouvir mais a Deus. Seremos mais obedientes e amaremos mais ao amado. Que o Senhor nos ajude a nos fortalecer, fortalecendo a nossa família, fortalecendo a nossa comunhão com Deus, fortalecendo a nossa capacidade de ouvir pessoalmente ao Senhor. Queridos e amados, vamos aproveitar esse momento. É um privilégio que Deus está nos dando de vivermos de uma forma diferente, de viver como Ele quer que nós vivamos. Por isso eu quero ler de novo, 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Que o Senhor nos ajude. Ele está conosco. Ele é soberano. Ele é o nosso Pai. Ele cuida de nós. Confiemos nele e nos deixemos ser levados por ele nesse momento. Ele cuida de nós. Vamos orar. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar diante de Ti as nossas vidas, a vida do Teu povo hoje na face da terra. Senhor, que cada um de nós compreenda o seu papel, que cada um de nós compreenda para esse momento pelo qual nós estamos passando. Que o Senhor nos ajude a aproveitar, Senhor. Que o Senhor nos ajude a tirar desse momento todas as lições que o Senhor quer nos dar. Pai amado, prepara o nosso coração para Te servir, ajudando, trazendo esperança, trazendo consolo, trazendo direção para aqueles que estão ao nosso lado. Pai, que nós, em momento algum, nos desesperemos como aqueles que não Te conhecem. Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa segurança. O Senhor coloca os nossos pés sobre a rocha. O Senhor tirou nossos pés de um tremedal de lama e nos pôs sobre a rocha, que é o Senhor Jesus, e é nesse lugar que nós estamos. Pai, ajuda-nos a viver dessa forma, sendo cheio do Espírito Santo para esse momento. Fortaleça as nossas famílias, fortaleça as nossas casas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe.